Salve para todos! Sextamos, galera. Sextamos aí com vocês. Não da forma que estamos acostumados, né? Com dobradinha alemã e com muitos jogos à nossa disposição. Estamos em tempos de seca aqui, né? Mas seguimos aí com vocês para aproveitar o que a gente tem desse sextou, né? É isso, Mari. Buenas! Sextou, galera! E aqui estamos para esse último sextou de maio, penúltimo dia de maio, esse 30 de maio de 2025, que vai ter uma transmissão aqui na academia. Vamos combinar, né? A essa altura, né? Num momento em que a gente já não tem mais a dobradinha do futebol alemão, todas as principais ligas da Europa já terminaram. Que bom, né? Que a gente ainda consegue ter um achado aqui e a voz do povo venceu, Mari. Nós fomos derrotados, vamos admitir, Mari, de tanto que a gente rejeitou o futebol da Arábia Saudita e o povo falando, principalmente em sexta-feira, inclusive, do esfirrão, do futebol da Arábia Saudita, o Arabão, como outros chamam. Bom, beleza. Campeonato da Arábia Saudita também terminou, mas pelo menos tem a final da Copa do Rei da Arábia Saudita, Kings Cup. E esse vai ser o acompanhamento do nosso sextou aqui na academia. Fica o convite para todos. Al Ittihad e Al Qadisiyah, 15 horas, horário de Brasília, ou seja, 19 horas, horas portuguesas, estaremos acompanhando esse jogo único, matar ou morrer, valendo o título da Copa do Rei da Arábia Saudita. O jogo em Jeddah, no estádio Rei Abdullah. E com isso nós teremos esse acompanhamento para definir aí também o campeão da Copa. O Al Ittihad já foi campeão da Saudi Pro League, o campeonato da Arábia Saudita, inclusive venceu os últimos 6 jogos por essa competição, somou 83 pontos, foi campeão com sobras, 8 a mais que o vice-campeão Al Hilal, 13 pontos a mais que o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, e o Al Qadisiyah, né, por sua vez, ficou com 68 pontos em quarto lugar, portanto fez 15 pontos a menos que o Al Ittihad, mas ainda superou o Al Ahly, que foi o quinto com 67. O Al Ahly foi o campeão da Liga dos Campeões da Ásia, por exemplo. E nós estaremos acompanhando com vocês tudo deste jogo. O Al Ittihad poderá ser campeão da Kings Cup pela 10ª vez. Mari, galera da academia, o maior campeão é o Al Ahly, com 13 títulos conquistados. O Al Hilal tem 11, foi o campeão da temporada 23-24, e o Al Ittihad, que é o terceiro maior campeão, não ganha desde 2018, galera. Vejamos o que acontecerá, portanto, nessa partida. Estaremos contando tudo para vocês na Academia das Apostas Brasil. O Al Qadisiyah pode ser um novo campeão, um campeão inédito, e a gente vai estar conferindo com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. O Al Qadisiyah, ele acabou perdendo para o Al Hilal na última rodada da Pro League por 2-0, e com isso, na segunda-feira, teve interrompido uma sequência de 4 vitórias seguidas e 6 jogos sem perder, com 5 vitórias e um empate no período. Lembrando, Mari, que durante a temporada, em termos de confrontos diretos, nós tivemos o Al Ittihad ganhando em 19 de outubro por 3-1 do Al Qadisiyah, e em 6 de março de 2025, já mais recentemente, empate em 1-1. Com isso, o Al Qadisiyah procura a primeira vitória em confronto direto desde que voltou à primeira divisão, até por isso há um tabu considerável. Nós temos aqui um total de 5 jogos já que o Al Qadisiyah não ganha do Al Ittihad, com 4 vitórias do Al Ittihad mais antigas e esse empate mais recente em março. A última vez que o Al Qadisiyah ganhou do Al Ittihad foi em setembro de 2018,
Na ocasião, o Al-Qadisiyah ganhou pelo placar de 3-0. O futebol da Arábia Saudita nem tinha todo esse hype, mas foi um jogo, vejam só que curioso, já cheio de brasileiros. O Al Ittihad, por exemplo, tinha o Thiago Carleto, tinha o Jonas e também o Romarinho, enquanto o Al-Qadisiyah, naquela ocasião, venceu a partida contando com o Elton como capitão, o Iago, Bismarck e Jorginho no comando do ataque. E no time do Al Ittihad entrou o Valdívia no segundo tempo naquela ocasião. Valdívia, o brasileiro, aquele que foi revelado pelo Inter. Só para vocês terem uma ideia de como faz tempo. No confronto mais recente, em março, Al-Qadisiyah e Al Ittihad empataram em 1-1 quando o Aubameyang marcou já aos 46 do segundo tempo para o Al-Qadisiyah e o Kanté empatou para o Al Ittihad aos 51 do segundo tempo, aos 90+6. Vejamos quem leva a melhor nessa partida. O Al Ittihad é o time a ser batido na Arábia Saudita e, claro, por isso chega como favorito também para mais essa partida. O over 2,5 gols com odds 1,70 na Betano foi recomendado para esse jogo. 15 horas, horário de Brasília, estaremos acompanhando, contando tudo para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, final da Kings Cup, a Copa do Rei da Arábia Saudita. Fica o convite, galera. Mas, Mari, eu sei que nesse horário teremos algumas outras atrações, a gente vai estar aqui em live, a galera vai estar falando desses jogos também. Por exemplo, Campeonato Turco, Turcão, Superliga Turca tem 3 jogos marcados para as 14 horas de Brasília, 18 horas, horas portuguesas. Então, quando a gente estiver no ar aí para a Arábia Saudita, para a final da Copa do Rei, esses jogos estarão no intervalo e possivelmente a galera vai estar comentando já, né, sobre, quem sabe, greens, espero que sim, talvez reds, espero que não, ou movimentos que estarão em aberto ou estarão considerando. Bom, os jogos são válidos pela 38ª rodada, mas na verdade serão, né, as 36ª partidas, né? Cada time vai fazer a sua 36ª partida nos jogos desta sexta-feira no Campeonato Turco. E aí nós temos o Antalyaspor, 14º colocado, com 44 pontos, está 7 à frente do rebaixamento. Pegando o Trabzonspor, que é o 7º com 48, está 6 pontos atrás do Başakşehir, que nesse momento teria vaga para a Liga Conferência. Tem o Kasimpasa como Göztepe no mesmo horário, confronto direto, 8º e 9º colocados com 47 pontos a 7 do Başakşehir, e o próprio Başakşehir visita o Galatasaray. Eu sei, né, Mari, que a galera vai ficar no hype desse jogo por causa do Galatasaray, mas vale lembrar, o Galatasaray já é campeão, 92 pontos, 11 pontos a mais que o Fenerbahçe. O jogo vale para o Başakşehir segurar sua posição, que leva para a Liga Conferência. Tu deixou as prévias lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, mas não custa lembrar, né, Mari? A gente bate muito nessa tecla aqui. Atenção pro must win. É um fato que o Galatasaray tá atropelando todo mundo. Time vem numa sequência impressionante de 10 vitórias, mas esse jogo vale mais pro Başakşehir. Não esqueçam que alguns times campeões depois acabam relaxando. Numa das principais ligas do mundo, né, Mari? O Liverpool foi campeão e não ganhou nas últimas 4 rodadas da Premier League. Por quê? Porque já era campeão, não tinha mais necessidade. Então, cuidado para não jogar aí uma super necessidade para um Galatasaray que não precisa de mais nada, enquanto o único time que tem objetivo para esse jogo é o Istambul Başakşehir, hein, Mari? Exato, até lá na prévia a sugestão foi de um handicap positivo pro Başakşehir, porque, assim, o Galatasaray, ele até já comemorou esse título aí, né, nesse fim de semana, então eu não vejo aqui o Galatasaray
preocupado com alguma coisa, até mesmo a artilharia, né? Que, tudo bem, quem poderia ameaçar aí o Osimhen é o Piatek, né? Do próprio Başakşehir, mas tem 4 gols separando eles, né? Então, é difícil aí, né, pra numa última rodada o Piatek conseguir tirar 4 gols em cima do time do Osimhen, né? Não acredito aí que vá acontecer. Então é um jogo para se tomar cuidado, né? Eu acredito que o Galatasaray deve entrar até com um time meio alternativo, né? A gente viu na última rodada aí do Turcão, por exemplo, o Fenerbahçe ser goleado pelo rebaixado Hatayspor, né? Que já é vice-campeão, aí o Fenerbahçe não consegue mais nada além disso, né? Então jogou a toalha aí da competição. Acho que o Galatasaray pode ir pelo mesmo caminho, né? Pode estar bem tranquilo aí e o Başakşehir até quem sabe conseguir um bom resultado. Então fica esse alerta, galera. E o mesmo vale para outro campeonato que tu também acompanha com atenção rodada a rodada, né, Mari? La Liga 2, a segunda divisão espanhola, 42ª e última rodada dessa primeira fase, né, da temporada regular. E aí, nessa sexta-feira, 15h30, horário de Brasília, 19h30 para Portugal, tem Castellón e Zaragoza, que inclusive entrou nas melhores apostas do dia com um under mais esticado, numa linha de 3,5 gols. Eu sei que é um jogo que quem bateu o olho na tabela vai pensar, opa, jogo importante, confronto direto, mas aí nenhum dos dois pode ser rebaixado mais, né, Mari? Castellón tem 50 pontos, Zaragoza tem 51, o Eldense, que é o primeiro a ser rebaixado, tem 45, não chega mais nesses times. Ou seja, é um amistoso antecipado, por isso mesmo que vai estar acontecendo já separado do restante da rodada, os jogos mais importantes desta última rodada de La Liga 2 estarão acontecendo todos os jogos que importam, né, em relação um a outro, no mesmo horário. 1º de junho, no domingo, 13h30, horário de Brasília, é que nós teremos os jogos mais importantes de La Liga 2. Então, tenham esse cuidado. Pelo menos estejam cientes, a gente está alertando aqui no Match Odds, para não acontecer depois, né, Mari? A gente vai estar aqui na live da final da Copa do Rei, alguém vai dizer, ai, apostei no Castellón, apostei no Zaragoza, mas não sabia que não valia nada. Bom, se não souber é porque não está assistindo o Match Odds, não está acessando o site da academia para ficar por dentro das tabelas e do que ainda está em jogo nesse campeonato, hein, Mari? Exato, né? Os jogos aí, se alguém quer trabalhar com a La Liga 2, acho que os jogos são esses aí do domingo, né? À 1h30. A gente tem sim briga ainda, apesar de eu achar que o acesso tá na mão aí, né? Tanto do Levante quanto do Elche. Mas a gente tem briga aí ainda pela zona de playoffs, né? E até eventualmente ainda esse acesso direto pode sobrar para alguém, mas vai depender aí, depende dessas duas equipes cravarem, né, o acesso delas. Se eles conseguirem os resultados, né, nos respectivos jogos, acabou, né? Não sobra nada aí pra galera dos playoffs. Mas tem briga ainda, né? Nessa parte aí mais alta da tabela. O rebaixamento tá definido. O Castellón, né? Talvez alguém olhe ali, mas o Castellón é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? Mas não dá pra tirar aí 5 pontos numa rodada, né? Então tá tudo resolvido. Esse jogo aí é pra cumprir tabela. Talvez pro Castellón fazer uma boa atuação dentro de casa, já que a temporada foi das mais fracas, né? Já que chegou a lutar aí contra esse rebaixamento. Talvez se despedir aí com alguma honra da sua torcida, mas nada além disso, né? Então, vale fazer essa ressalva. A gente está chamando a atenção dos jogos que, eventualmente, pela força das ligas, a galera estaria se interessando para dizer, galera, cuidado, não se envolvam com isso e se quiserem se envolver,
por conta própria, estejam cientes destas circunstâncias. E por isso mesmo, Mário, um outro jogo muito legal, talvez dos principais jogos do dia, é pela nossa amada Série B do Campeonato Brasileiro, a 10ª rodada, que tem Vila Nova e Novo Horizontino se enfrentando 19 horas de Brasília nesta sexta-feira. E aí é o seguinte, o Vila Nova, quarto colocado com 16 pontos ganhos, 4 a menos que o líder e rival Goiás. Vila Nova tem 1 ponto a menos que o vice-líder Remo, tem a mesma pontuação do terceiro Coritiba e tem a mesma pontuação de quem? Do sexto Novo Horizontino, que também tem 16 pontos na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, chama bastante atenção esse jogo que nós estaremos destacando para vocês aqui também dentro do Match Odds, o programa diário da Academia das Apostas Brasil, jogo em Goiânia, no estádio do Vila Nova, né? O Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga, dois times que estão empatados não só na pontuação, mas em outras circunstâncias, como por exemplo o número de gols sofridos, são as equipes que apresentam a quarta melhor defesa da competição, tomaram só 7 gols em 9 jogos, tanto Vila Nova como o Novo Horizontino, enquanto Goiás e Coritiba tomaram 5, Remo tomou 6 gols. Então, estão entre as melhores campanhas muito por conta da solidez defensiva, mas o Vila Nova é quarto e o Novo Horizontino é sexto, porque o Vila Nova ganhou 5 dos 9 jogos, o Novo Horizontino ganhou 4. E entre eles tem o Avaí, porque o Avaí também com 4 vitórias ainda tem um saldo 6 contra saldo 5 do Novo Horizontino. Mas esse jogo promete, vai ser bem legal em Goiânia, até porque o Vila vem de 2 derrotas sem fazer gol, Mari, uma em casa. Em casa o jogo foi no Serra Dourada, né? Mas porque quis, mandante pela Copa do Brasil, acabou tomando 3-0 do Cruzeiro na semana passada, na quinta-feira, e agora esse time do Vila Nova chega também de uma derrota para o Cuiabá por 1-0 no Mato Grosso, tentando se reabilitar, pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro, ganhou todos os jogos em casa recentes, 2-1 no Atlético Paranaense, 1-0 na Chapecoense, 2-0 do Botafogo de Ribeirão Preto, 1-0 no Paysandu. Então chama bastante essa campanha do Vila, atenção, 100% de aproveitamento por aproveitamento, é o melhor mandante do campeonato, mas Remo, América Mineiro e Goiás têm 13 pontos em casa, porque em 5 jogos ganharam 4 e empataram 1. Então o Vila pode ser o primeiro time a ganhar 5 jogos de 5 disputados em seu estádio, uma vitória que coloca o time na vice-liderança, mas tem que ser diante desse Novo Horizontino, Mari, que por sua vez ganhou do Paysandu pelo placar de 3-1 no domingo, jogando em casa. Problema que o Novo Horizontino fora de casa, o último jogo perdeu para o Corinthians 1-0 na Copa do Brasil, mas na Série B ganhou do Atlético em Belo Horizonte pelo placar de 2-0. Na Série B o Novo Horizontino vem de 2 vitórias seguidas e está invicto a 3 rodadas com 7 pontos conquistados nos últimos 9 disputados. De maneira geral, como visitante, o Novo Horizontino tem 5 pontos conquistados, mas se ganhar ele vira o melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro em pontos absolutos conquistados fora de casa. Ganhou 1, empatou 2 jogos, perdeu 1 até aqui em 4 atuações como visitante. Na temporada passada, Mari, o Novo Horizontino ganhou o jogo mais recente em agosto, em Novo Horizonte por 2-0, e em Goiânia o Vila fez 2-1. Em 2023 a escrita seguiu, com cada time ganhando na sua casa. O Novo Horizontino fez 3-1 em Novo Horizonte e o Vila Nova fez 2-1 em Goiânia. E se a gente pegar antes disso, 2022 foram 2 empates, 1-1 em Novo Horizonte e 0-0 em Goiânia, o que significa dizer que desde que nós passamos a ter esses encontros pela Série B do Brasileiro, Mari, nos últimos 3 anos, jamais o Novo Horizontino ganhou do Vila Nova em Goiânia, com 1 empate e 2 vitórias do Vila Nova mais recentes. Vejamos se esse tabu poderá ser quebrado agora.
projetando até um pouco mais dessa partida. Vale dizer que o Rafael Lacerda, técnico do Vila, não tem o Diego Torres, que foi expulso contra o Cuiabá, o Jean Mota e o Igor Henrique estão lesionados, o zagueiro Thiago Panussá e o volante Arilson também são dúvidas, mas o Guilherme Parede está voltando. Provável Vila Nova tem House, Elias, o Alisson, Bernardo Chapo e o William Formiga, João Vieira, Mitikov e Dodô, Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Para pegar o Novo Horizontino do Humberto Luzer, que não tem o zagueiro Matheus Dantas, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e por isso o Novo Horizontino deve ter Ayrton, Rodrigo Soares, Gabriel Correa, Patrick, Fábio Matheus, Jean Irber, William Farias, Marlon Adriano e Matheus Friso, Natan e Pablo Diego. É o provável time do Novo Horizontino para essa partida. Algumas circunstâncias importantes sobre as equipes nesta Série B. O Novo Horizontino, além de ter uma das melhores defesas junto do Vila Nova, o Novo Horizontino tem o segundo melhor ataque do campeonato, com 12 gols marcados. Só o Avaí, que fez 13, um a mais, fez mais gols nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Importante dizer também que o time do Novo Horizontino é o segundo que mais finaliza na Série B, Mari, com uma média de 15,9 finalizações por partida. É uma média alta, inclusive, para os padrões da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Vila Nova é o melhor desarmador da Série B, 17,2 desarmes por jogo. O terceiro time mais faltoso, 15,1 o número de faltas cometidas por partida em média, e com isso o Vila conseguiu 4 clean sheets, a terceira melhor marca dos 9 jogos da Série B do Brasileiro que disputou. Em 4 não levou gol. Lacerda falou, né, que é um retranqueiro convicto, disse que para ele isso é organização defensiva e é isso que tá dando resultado pro Vila, que fez o Vila Nova conquistar o Goiano depois de tanto tempo. Então é preciso considerar isso para essa partida. Dito isso, Mari, quero saber da tua parte o que tu viu de bom para esse jogo entre a equipe do Vila Nova e a equipe do Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem o Natan Fogaça, que junto do Pedro Rocha do Remo é um dos artilheiros do campeonato. Natan Fogaça fez 5 gols, o Pedro Rocha fez 6. Natan Fogaça é o segundo maior artilheiro da Série B. O Luiz Oyama, por sua vez, já se destacou na arrancada do campeonato também, com 3 assistências distribuídas ao longo dessa Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente vai ter essa partida, então, tão importante, tão interessante, entre o Novo Horizontino e o Vila Nova, na Casa do Vila, em Goiânia. E vale esse destaque também para esse jogo, que foi registrado, inclusive, no nosso site da Academia das Apostas Brasil, como uma partida que também recebeu recomendações bem interessantes. O handicap 0 do Vila, por exemplo, Mari, com odds 1,80, o equivalente ao empate anula, entrou nas melhores apostas do dia, e a galera pode pesquisar aí na Novibet, na Betano, o que acha sobre o handicap 0 ou do empate anula. O under, menos de 2,5 gols desse jogo, também foi recomendado na prévia, mas lá nas melhores múltiplas do dia tem uma recomendação de um caminho um pouco diferente. Tudo bem que pode bater esse under 2,5 da prévia com esse over 1,5 que entrou nas melhores múltiplas do dia, se a gente tiver exatamente 2 gols na partida, mas esse over também entrou lá naquela seleção maior, né, com 5 apostas conjuntas, totalizando aí uma big odd, famoso bingo, né, com odd 16, pra galera ir só na brincadeira com o troco do pão de maneira mais recreativa. Conta aí, Mário, que tu viu de bom para esse Vila Nova e Novo Horizontino em Goiânia, 2 das melhores defesas da Série B do Brasileiro, confronto direto. Quem ganhar vai para vice-liderança, Mari. Isso aí, né? 2 equipes que vêm aí fazendo uma baita campanha nessa Série B, né? Mas claro que a do Vila chama muita atenção aí pelos seus números dentro de casa,
num jogo que a gente tem um tabu grande aí a favor do Vila Nova, né? Em Goiás aí contra o Novo Horizontino. Então, começando pela sugestão aqui, handicap 0 do Vila Nova, tá? Odds 1,90. O Ângelo já trouxe aí as informações que eu ia destacar, né? O Novo Horizontino não vence lá, não venceu aí, né? Nessa era do futebol brasileiro. E mesmo se a gente pegar a campanha deles dentro dessa Série B, né? Apesar de apenas 2 posições aí, na verdade uma posição, né, tecnicamente, os separarem e eles estarem empatados em ponto, né, o Vila, ele tem 4 jogos e 4 vitórias dentro de casa, né, 100% de aproveitamento e sofreu só um gol. E o Novo Horizontino também um ótimo mandante, né, não perdeu em casa, aí tá invicto, ganhou 3, empatou 2 e sofreu 5 gols, mas marcou 9. Só que aí, quando a gente olha fora, o Novo Horizontino só ganhou um jogo, né? E tem aí 3 gols marcados e 2 sofridos. Então, eu entendo, né, que o Vila até pode ter se desgastado, né? Apesar do Novo Horizontino também ter jogado aí a Copa do Brasil, né? Mas pela questão do mando aqui, né? Pela questão do casa fora, vejo bastante valor aí nesse handicap 0 do Vila. Eu acho que se era para dar um handicap 0, que eu já discordo, eu acho que aqui seria um jogo para um menos 0,25 aí do Vila Nova, mas então que fosse com uma odd mais baixa, né? A gente tem aqui essas odds praticamente iguais, ou dependendo da casa, até mais alta, né? Até mais alta aí pro Vila Nova, dependendo da casa. Então, odds 1,90 aqui eu peguei, tá? Para esse handicap 0 do Vila, acho que tem bastante valor. Claro, pode ser nesse jogo que o Novo Horizontino quebra o tabu? Pode, né? Mas trabalhando aqui com as informações que temos, né? Não é algo que eu imagino muito, né? E só para destacar a vitória do Novo Horizontino, né? A vitória fora de casa aí, que foi inclusive onde marcou 2 dos seus 3 gols, né? Foi contra o Atlético, que neste momento está lá na zona de rebaixamento, né? Só ganhou uma vez aí em casa, só ganhou 2 também na temporada, então um time bem de um escalão bem diferente do que o Vila tem se mostrado aí, né? Então, tenho bastante dúvidas. Eu acho que o mercado subestima aí o Vila Nova e superestima aí o Novo Horizontino. Talvez até pela boa atuação, apesar da derrota na Copa do Brasil. Mas vou pro lado dos goianos aqui, então. Fica a recomendação, galera. Do mais é isso, né? Um bom sextou para todo mundo. Qualquer outro jogo, qualquer outro campeonato tá no nosso site. E a gente espera vocês aqui para Kings Cup, a Copa do Rei da Arábia Saudita, 15 horas, horário de Brasília, Al Ittihad e Al Qadisiyah. Tá certo? Valeu, galera. Até a próxima.